Então vamos a Osasco, lá em São Paulo, acompanhar ao vivo a cerimônia que conta com a participação do presidente Lula. Vamos ver. Para dar início à cerimônia, pede-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Para as boas-vindas, tem a palavra o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje um dia importante para a cidade de Osasco. Eu queria aqui, rapidamente, iniciar meus cumprimentos pela Câmara Municipal de Osasco, aqui presente, em nome do nosso presidente Carmônio Bastos. Obrigado a todos vocês. Cumprimentar aqui todos os deputados estaduais, em nome do deputado estadual Emílio Souza. Cumprimentar aqui todos os deputados federais, em nome do deputado osasquense, Ribamar Silva. Cumprimentar todo o ministério aqui presente, em nome do ministro Jader. E cumprimentar o presidente Lula, que está aqui na cidade de Osasco hoje, num dia muito importante para a nossa cidade. Um dia onde nós iremos receber a informação que fomos contemplados num projeto que a nossa prefeitura cadastrou junto ao governo federal, do complexo do Jaguaribe, o complexo da 13, e também da comunidade do Limite. Duas regiões que, sem dúvida alguma, após esses investimentos, que também terá investimento do governo municipal, irá se transformar. Algo similar ao que aconteceu aqui na região do Roxidale, onde quem é do Roxidale sabe muito bem, e hoje é um dia, presidente, muito propício para falar dos investimentos que aconteceram aqui no Roxidale. Bastava fechar o tempo, como está no dia de hoje, que estava já aqui o Datena aqui em cima, para fazer uma cobertura, e milhares de famílias aqui sofrendo. E graças a Deus, graças aos investimentos que aconteceram aqui nos últimos anos, essa realidade já não mais pertence a essa região. Aqui nós tivemos, na primeira fase do Roxidale, mais de 88 milhões do governo federal,
mas eu vou ressaltar também aqui o esforço do governo municipal com quase 120 milhões também aplicados aqui. Uma região que se transformou, quem é do Rochdale, quem é do Aliança, quem é do Canaã, sabe muito bem o que eu estou falando, se transformou aqui e nós temos hoje, além da canalização, um viário que tem o nome Transversal Norte, que vai nos ajudar muito na mobilidade da nossa cidade. Temos aqui equipamentos de cultura, como a Fábrica de Cultura, equipamento que o governo do estado também investiu aqui, equipamentos esportivos, moradia. Em especial, queria falar aqui sobre algo que parece simples, mas aconteceu aqui também. Nós temos 3 pontes, presidente, que ligam os bairros. Algo que era de sonho dos moradores dessa região e que hoje se tornou uma realidade. E está aqui. E nós iremos hoje também assinar a 2ª fase do Rochdale, para continuar o respeito e a dignidade pelo povo osasquense, que vai iniciar do trecho ali do Campo do Sávisa e vai até a região da Avenida Cruzeiro do Sul, com canalização, com infraestrutura e com moradia. É isso que a gente quer fazer pela cidade de Osasco. E eu fico muito feliz de estar hoje aqui, concretizando um apoio do governo federal, porque eu sou o prefeito que eu vou lutar pelo povo de Osasco. A ajuda que vier do governo estadual, do governo federal, sempre será muito bem-vinda à cidade. Eu queria aqui agradecer de uma forma especial o secretário de Periferia, o Guilherme Simões, que sempre nos recebeu em Brasília para que nós pudéssemos lá apresentar os nossos projetos que vai mudar a realidade do povo osasquense. Então, fico muito feliz pelo dia de hoje e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer ainda muito mais pela cidade de Osasco. Nós convidamos no dia de hoje, presidente, alguns movimentos habitacionais na cidade de Osasco. Sabe por quê? Eu coloquei no meu plano de governo uma meta muito ousada. Eu quero entregar 2.000 moradias para o povo osasquense. E eu sei que sozinho eu não vou conseguir isso. Eu preciso da ajuda do governo do estado e do governo federal. E eu queria aqui fazer um pedido para o senhor, aproveitando da ocasião. Nós cadastramos alguns projetos junto ao Minha Casa Minha Vida entidades. Se possível, nos autorize também esses projetos para que nós possamos atingir o nosso objetivo e termos mais 2.000 famílias osasquenses com a dignidade e com o respeito de ter sua casa própria. Então, fico muito feliz da gente estar caminhando rumo a um Osasco cada vez melhor, com muito respeito a todos os governos que passaram aqui. E eu venho na missão hoje de dar continuidade ao trabalho do prefeito Rogério Lins e fazer a diferença pelo povo osasquense. Para encerrar, eu sei que o senhor é nordestino. Eu sou filho de nordestino, meu pai e minha mãe são paraibanos. A cidade de Osasco, o estado de São Paulo, tem muitos nordestinos, mas em especial a zona norte de Osasco tem muito nordestino. E como uma homenagem a esse povo que trabalha muito, que faz a diferença todos os dias, nós estamos construindo um local que por muito tempo foi um equipamento para tentar minimizar os problemas que nós tínhamos nessa região com enchente, que é o piscinão aqui do lado, que foi construído na época que o doutor Geraldo Alckmin era governador. Ele se tornará num parque que nós daremos o nome de Parque do Nordestino. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe e trabalhamos junto por um Osasco cada vez melhor. Viva Osasco, valeu! Tem a palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Bom dia, Osasco! Bora começar saudando o maior presidente que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. E agora vamos saudar o nosso vice-presidente e o governador que mais fez por São Paulo, Geraldo Alckmin. Saudar
o meu querido amigo, ministro Rui Costa, ele que é o nosso coordenador. Saudar também esse outro grande governador e ministro do presidente Lula. Uma salva de palmas ao amigo Márcio França. Saudar o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa. Gerson, eu ouvi sua fala. Só um pouquinho, pessoal. Gerson, eu ouvi sua fala. Você pode ir lá em Brasília. Vamos te receber lá para tomar um café e a gente vai passar todos esses projetos para a gente poder trazer mais obra e benefício para o povo de Osasco. Saudar os deputados federais, o Alencar Santana, meu amigo, o Alfredinho, Gilmar Tato, Ribamar Silva e o querido Guilherme Boulos. Saudar o deputado e senador Eduardo Suplicy, a Paula da bancada feminista, o Emídio, o querido Simão Pedro, a Ediane Márcia e o Enio Tato. Saudar minha equipe em nome do Guilherme Simões. Saudar essa amiga querida que é a nossa vice-presidente de habitação da Caixa, minha professora Inês Magalhães. Saudar os beneficiários aqui em nome da Maria Renilda e do José Edésio. Saudar a Maria das Graças, que é a líder comunitária, os demais parlamentares, as senhoras e os senhores. Pessoal, hoje é um dia muito importante. A gente está anunciando aqui diversos atos, mas vamos começar falando primeiro aqui para os amigos aqui do Rochdale. Dizer que hoje nós estamos trazendo a segunda etapa desse projeto. Nós já tínhamos investido na primeira etapa 88 milhões, vamos investir agora mais 82 e temos mais investimentos na favela 13 e na favela Limite. Com isso a gente totaliza um investimento em torno de 288 milhões de reais. Mas não é só aqui a região de Osasco que vai ser atendida. Nós vamos atender, presidente, 12 estados da federação, atendendo a todas as regiões, e vamos fazer intervenção em 49 comunidades no Brasil. E essas intervenções, pessoal, é muito importante, porque a gente envolve unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, a gente leva canalização, a gente leva água tratada, a gente leva esgotamento, a gente leva equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, como, por exemplo, essa pista de skate e essa fábrica de cultura que tem aqui ao lado. Então, a gente faz todo um processo de dar dignidade às comunidades, respeitando e ouvindo a comunidade. Não é a gente chegar lá, fazer uma intervenção sem que, se quiser, ouvir quais são as necessidades. Porque quem conhece, quem entende o que a comunidade precisa são vocês. E aí a gente precisa ouvir antes de fazer. Agora, presidente, é muito importante ter clareza que os investimentos que estão sendo liberados hoje aqui, eles são o início de um processo que inicia com a qualificação, com a seleção dos projetos, mas depois as prefeituras, os governos de estado têm que fazer todo o acompanhamento, tem que levar os projetos, tem que levar toda a parte para que a Caixa possa fazer análise financeira. Então é muito importante, Gerson, que você faça todo esse processo para que ao final e ao cabo a gente possa fazer a liberação dos recursos do mesmo jeito que a gente está fazendo a liberação aqui para a segunda etapa do Rochdale. Agora, presidente, mais do que a gente falar, e aqui falo com vocês, mais do que eu estar aqui contando para vocês o que vai acontecer, eu queria pedir para vocês a atenção de vocês para como era essa região e como é que essa região vai ficar.
ou melhor, como ela já está acontecendo, ainda tem um pedaço para ser concluído e com isso a gente vai entregar, a gente quer entregar até o final do ano para vocês. Então eu vou pedir para a nossa assessoria mostrar o vídeo para vocês de como é que era e como é que está. Pessoal, melhor do que eu ficar aqui contando para vocês é mostrar o que é que está sendo feito pelo governo do presidente Lula e pela prefeitura de Osasco. Um beijo no coração de vocês e a gente vai voltar aqui para entregar o Rochdale bonitão. Valeu, pessoal, parabéns, Rochdale! Para você que está com a gente no canal Gov, agora meio-dia e 19 minutos, a gente está acompanhando a cerimônia de anúncio de investimentos do novo PAC Seleções 2025, Urbanização de Favelas, direto de Osasco, na Grande São Paulo, local que vai receber aí parte dos investimentos. Serão destinados mais de 4 bilhões e 670 milhões de reais para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios e 12 estados. Vamos acompanhar agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Tá fraco, bom dia! Gente, eu gostaria de iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, saudar, abraçar cada um de vocês e queria... Estou gostando da animação hoje de São Paulo, viu, de Osasco. Queria pedir uma salva de palmas ao maior e melhor presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o vice-presidente e pedir uma salva de palmas, Geraldo Alckmin. Saudar, parabenizar pelo trabalho o nosso ministro das cidades, Jader Filho. Um abraço, Jader. Saudar o ex-governador e ministro da micro e pequena empresa, Márcio França. Saudar e agradecer a parceria em nome dele. Cumprimentar outros prefeitos e prefeitas que aqui estejam e os ex-prefeitos também que participaram desde o início dessa construção lá atrás, na parceria com o governo Lula, com o governo Dilma. Cumprimentar o prefeito de Osasco, Gerson Dias. E
cumprimentar os deputados federais, esses que estão aqui, que ajudam o presidente Lula a governar. Deputado federal Alencar Santana, Gilmar Tato, Alfredinho e Guilherme Boulos. 49. Deputados estaduais, Eduardo Suplicy, Emílio Souza, Enio Tato, Paula, Simão, Pedro e Ediane Maria. E saudar todos os amigos e amigas da Caixa Econômica, em nome da Inês. Presidente, além da visita, e saudar a Maria Renilda, representando todos os beneficiários aqui dessa comunidade. Além da visita à obra em andamento, presidente, além da assinatura do novo contrato de mais 88 milhões, anunciado pelo ministro Jader, nós queremos aproveitar essa oportunidade para, simbolicamente, neste local, fazer a segunda divulgação do PAC Seleções para projetos de urbanização de favelas e urbanização de periferia. Presidente, o senhor, em vários momentos, se refere àquele momento que o senhor morava aqui em São Paulo, em lugares que, quando enchia, alagava, e o senhor relata que tinha que muitas vezes sair às pressas de sua casa com rato na água, fezes boiando. Esse é o padrão de urbanização excludente que, por muitos anos, não só em São Paulo, mas no país inteiro, empurrou as pessoas mais pobres, mais carentes, sejam para a beira dos riachos, dos córregos, para construir casas com estacas fincadas muitas vezes dentro do riacho. Empurrou a população para as encostas, onde, inclusive, presidente, eu vivi até os 20 anos de idade. E quando adolescente, quando eu via um barulho, eu tinha que sair correndo de casa com receio que o morro estivesse desabando em cima da nossa casa. E quando constatava que não era na nossa casa, a gente ia procurar na rua qual foi a casa soterrada para puxar o vizinho pela perna ou pelo braço e tirar debaixo do barro. Essa é a vida durante muitos anos. E eu, que cresci numa favela, presidente, cresci me perguntando por que tanta gente vivia nessa condição e quem estava no governo nunca enxergava as pessoas que moravam numa encosta, numa baixada ou na beira de um riacho em condição precária. E é por isso que eu abri os cumprimentos dizendo e saudando o maior e o melhor presidente da história, porque foi ele que, na história do Brasil, soube olhar e enxergar os invisíveis das encostas, das baixadas e das periferias. Essa é a grande diferença do Lula para todos os outros presidentes. Ele enxergou a maioria do nosso povo. Enxergou e, desde o seu mandato anterior, construiu políticas que são reconhecidas no mundo inteiro, consistentes, não só de distribuição de renda, de habitação como Minha Casa Minha Vida, e de colocar condições de vida digna para quem mora na periferia. Por isso, presidente, hoje, eu peço que passe o slide, o que é esse projeto de urbanização integrada? Contempla não só canais, contenção de costa, iluminação,
pavimentação, urbanização de ruas, melhoria habitacionais, construção de casas para reassentamento, regularização fundiária e todas as obras complementares para colocar nas comunidades equipamentos de lazer, educacionais ou culturais. E por isso, o senhor que retomou no PAC, e eu quero dizer em alto e bom som, quando o Lula assumiu o governo, em janeiro de 2023, o presidente Lula encontrou, pode deixar outra lâmina, encontrou 87 mil casas paralisadas, 3.500 escolas e creches paralisadas, 4.500 equipamentos de saúde paralisados. E o presidente disse, organize um novo PAC, mas não é só coisas novas. Eu quero recuperar tudo que ficou paralisado no outro do governo daquela coisa. Porque o dinheiro que está numa obra paralisada não é meu nem daquela coisa. O dinheiro é do povo e, portanto, a escola não pode ficar parada. E aí, presidente, nessas obras de reurbanização, nós tínhamos 72 contratos não concluídos de OGU, que representam 850 milhões de reais, mais 200 milhões de contratos do FGTS, que compõem o novo PAC. Pode passar. Na nova seleção que nós divulgamos no início do ano passado, o senhor divulgou mais 39 contratos de orçamento da União, 3,4 bilhões de reais, mais 500 milhões de FGTS. E hoje, presidente, o senhor pode dizer que todas as propostas, 100% das propostas apresentadas por governadores e por prefeitos do país inteiro, que se enquadravam no conceito do que é o programa de reurbanização de periferia, todas propostas foram incorporadas e estão aqui listadas como aceitas e autorizadas para serem encaminhadas. São 4,6 bilhões de reais, 49 comunidades no país inteiro, 32 cidades, contemplando 12 estados do Brasil. Pode passar. E aqui, desses 4,6, presidente, a maior parte, o estado mais beneficiado é São Paulo, com 2 bilhões de reais, destinado a 13 projetos em 9 municípios. E aí está listado os municípios e as comunidades a serem beneficiadas. Pode passar. E aqui em Osasco, mais 200 milhões de reais. E aqui tem a lista das comunidades e das obras que são e serão contempladas nesse anúncio de hoje. Pode passar. E aqui tem a distribuição, presidente, por estado, do que o senhor está contemplando nesta seleção. Nós já divulgamos a nova seleção da saúde. Ontem o senhor divulgou a nova seleção da educação e hoje o senhor divulga da urbanização de periferia. Aqui a próxima, presidente, nós teremos de proteção de encostas, que somam mais 4 bilhões de reais, somado com esses 11 bilhões que o senhor colocou em periferia, nós estamos falando de 15 bilhões de reais para beneficiar gente pobre, gente humilde, que morava de forma precária, correndo o risco do morro desabar ou da água levar tudo, que às vezes as pessoas financiam, presidente, uma geladeira pagando juro caríssimo, compra uma, paga duas ou paga três com juro, o sofá, o colchão, e vê a água levar tudo de uma vez e as pessoas perderem tudo. É por isso que esse presidente não sai do coração do povo brasileiro. É por isso que o povo brasileiro hoje diz em alto e bom som: Lula, nós queremos que você defenda o nosso Brasil contra aqueles falsos patriotas que baixam a cabeça e
traem o Brasil. E eu fico feliz, presidente, fico muito feliz de vir de um estado que lhe deu 75% dos votos, o estado da Bahia, e chegar hoje, circular nas ruas de São Paulo e ver a alegria, o entusiasmo e o carinho que o povo de São Paulo está dedicando, porque o povo definitivamente está acordando e vendo quem é patriota, quem defende as pessoas e quem defende o Brasil daqueles que defendem os seus interesses. Que Deus nos abençoe. Parabéns, Lula! Neste momento, convidamos o ministro das Cidades, Jader Filho, a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, e o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, a assinarem, na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o contrato FGTS Urbanização de Favelas, Jardim Rochdale, fase 2. O bairro Rochdale tem passado por grandes transformações desde o PAC 1. Foram construídos equipamentos públicos, canalizados trechos do braço morto do rio Tietê e implantadas vias marginais. Das 924 famílias previstas para reassentamento, 582 já foram realocadas. Um novo contrato prevê a canalização de mais 800 metros do rio, ampliação das vias, construção de 175 novas moradias e melhorias em 319 residências existentes. Meio-dia e 34 minutos, você acompanha pelo canal Gov a agenda do presidente Lula hoje em Osasco, em São Paulo. No evento, no Jardim Rochdale, está sendo assinado o contrato da segunda fase da urbanização dessa comunidade localizada em Osasco, historicamente atingida aí por alagamentos. O local havia sido beneficiado com investimentos anteriores do PAC, agora migrados para o novo PAC, com destinação aí de 200 milhões de reais de recursos na presença do federais. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a portaria ministerial de habilitação de propostas do novo PAC Seleções 2025, no âmbito do programa Periferia Viva, Urbanização de Favelas. Essa portaria divulga a relação de 49 propostas habilitadas no processo seletivo para a contratação de operações de crédito destinadas à execução de ações na modalidade Periferia Viva, Urbanização de Favelas, no âmbito do programa de atendimento habitacional por intermédio do Poder Público, Pró-Moradia. As operações serão financiadas com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento Nova PAC. As propostas listadas a seguir estão habilitadas para a etapa de validação junto ao agente financeiro, conforme os procedimentos e disposições vigentes para operações de crédito no âmbito do programa Pró-Moradia. Você confere aí o ministro das Cidades, Jader Filho, e o programa Periferia Viva destina, por meio do novo PAC, recursos para melhorias de condições de vida nas periferias urbanas brasileiras. A iniciativa tem a participação aí de vários ministérios, são 17 envolvidos nessa articulação política, numa demonstração aí de melhoria na vida das favelas, né, que transcende a infraestrutura básica e exige ações coordenadas em diversas frentes. O Ministério das Cidades promove obras de urbanização em favelas, palafitas, loteamentos informais que incluem todo o conjunto de necessidades de infraestrutura urbana, como saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário e iluminação pública. Vamos continuar acompanhando a cerimônia. Bom dia, Osasco! Gente, não estava previsto, me pegaram de surpresa aqui. Mas eu queria agradecer enormemente, em primeiro lugar,
o melhor e maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Agradecer ao ministro Jader pela oportunidade, agradecer aos ministros, agradecer aos deputados, mas agradecer principalmente ao povo de Osasco, que nunca desistiu da sua luta, da luta por direito, da luta por moradia, e hoje está aqui colhendo essa vitória importante. Pessoal do Rochidale, da Favela 13, da Favela do Limite e outras comunidades que lutam em Osasco, que vão poder também olhar para essa vitória e ver como o exemplo da luta, da resistência e de um governo que olha pelos mais pobres, que olha pelas periferias. Eu tenho um orgulho muito grande, presidente, de ser o primeiro secretário de periferias, uma secretaria que o senhor criou para atender esse povo, que eu vim do lugar, eu vim lá do Grajaú, na Zona Sul aqui de São Paulo, governador Alckmin, da onde o Alfredinho também atua. E lá, a gente aprendeu desde cedo que se a gente não lutar, não acordar cedo e não lutar pelos nossos direitos, não cai do céu não, do céu é só chuva. Mas a gente teve a honra e o orgulho de ter um presidente que também sabe e viveu na pele o que o nosso povo mais pobre, mais humilde vive e viveu. Então, é um momento de muita alegria, de muita honra. Eu queria também mandar um abraço pro pessoal lá de Uberlândia, da Fidel Castro, que está aqui, veio de longe para também viver essa vitória. Então, muito obrigado a todos e todas. Nós vamos ter... Queria entregar aqui, presidente. Temos um anúncio importante, mais de 4 bilhões para as periferias, que se soma a mais 5 bilhões, né? Como o ministro Rui trouxe aqui. Então, é um momento de grande alegria e dizer que esse é só o começo. As periferias vieram para ficar nesse país. Eu queria aproveitar a oportunidade, presidente, entregar aqui uma camiseta do Periferia Viva, tá certo? Ó, periferia é potência. Periferia Viva. Neste momento, fará o uso da palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia. Cumprimentar o presidente Lula, os ministros Rui Costa, Jader Filho, governador Márcio França, cumprimentar o prefeito Gerson Pessoa, o presidente da Câmara, Carmônio Bastos, saudar os vereadores juntos aqui presentes, deputados federais, o Ribamar Silva, Guilherme Boulos, Alencar Santana, Alfredinho, Gilmar Tato, uma saudação especial ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, deputados estaduais, Ediane Maria, Simão Pedro, Enio Tato, a Paula, o senador Eduardo Suplicy, o Emídio, o Guilherme Simões, a Inês Magalhães, a Maria Renildo José Edésio, saudando aqui as moradoras e moradores, mas é da alegria, presidente Lula, de voltar aqui ao Jardim Rochedale. Quero prestar aqui uma homenagem ao então prefeito Emídio, que está aqui aqui era muito sofrimento, enchente, inundação, e há 18 anos atrás, com o Emídio, fizemos os primeiros 2 piscinões,
o início da canalização do Ribeirão Vermelho, do braço morto do Rio Tietê e o túnel sob a rodovia Castelo Branco para chegar no Rio Tietê e drenar toda esta região. Então, uma alegria voltar aqui no Jardim Rochedale, quando o presidente Lula vem liberar hoje aqui 282 milhões de reais em moradia, canalização, regularização fundiária e equipamentos. O presidente Lula é amigo dos municípios, é amigo de Osasco. O Ministério das Cidades, presidente, tinha sido extinto. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países. O século XXI é o século das cidades. E o presidente Lula é o presidente das cidades. Jader, amigo do povo. Só hoje, 4,7 bilhões no Brasil para melhorar a vida da população. Alguns, me desculpe, alguns trabalham contra o Brasil, trabalham contra o povo brasileiro, trabalham contra a nossa economia. O presidente Lula trabalha com o povo, pelo povo e para o povo. Vamos juntos! Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tira esse microfone para mim, pode tirar. Eu queria começar a minha conversa com vocês dizendo ao meu querido prefeito Gerson que você tinha nascido, você estava nascendo há 45 anos atrás, quando eu já fazia porta de fábrica aqui em Osasco. A minha relação com Osasco, ela vem da relação do Sindicato dos Metalúrgicos, ela vem de pessoas como João Paulo Cunha, de pessoas como Emílio, de pessoas como Zé Preto e tantas outras pessoas daqui de Osasco, e que muitas vezes eu levantava lá em São Bernardo às 4 horas da manhã para chegar às 5h30 aqui, para a gente fazer porta de fábrica. E tenho orgulho, porque quando eu fui candidato a deputado federal em 86, eu fui o deputado federal mais votado na cidade de Osasco, embora naquela época Osasco tinha o Zé Ibrahim, que foi candidato a deputado federal, mas não se elegeu. Eu tenho orgulho de ter vindo aqui recuperar a Cobrasma, que era uma fábrica que estava fechada, e a gente veio transformá-la numa fábrica que ia produzir roda de trem. E aqui eu tive a oportunidade de encontrar com o companheiro que apertou a campainha para que a Cobrasma começasse a greve de 1968. Esse companheiro foi lá apertar o botão do jeito que ele apertou há 30 anos atrás, na famosa greve de Osasco de 1968, em que muitos trabalhadores foram reprimidos. Eu aqui tenho muita história com vários sindicatos. E eu trago a lembrança profunda de quantas brigas a gente fez aqui,
para a gente construir o PT, para a gente construir a CUT. A primeira discussão sobre a criação do Partido dos Trabalhadores aconteceu no Sindicato de Osasco. O presidente era o companheiro Eno, sabe? E a gente saiu daqui com a ideia de criar a discussão para ver se a gente ia criar um partido político. Então, Osasco está na minha vida. Quer queira, quer não, Osasco está na minha vida. E uma outra coisa muito forte de Osasco, ô Rui Costa, você que é baiano, é impressionante a quantidade de gente do Nordeste que mora em Osasco. É impressionante. Eu fui agora na favela 13. Eu fui ali agora. A maioria das pessoas é da Bahia, do Ceará, de Pernambuco. Parecia que eu estava no Nordeste. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, prefeito. E queria dizer para vocês o seguinte, é importante que a gente aprenda o seguinte. Eu vou só contar um pequeno caso para vocês. Depois eu vou falar dos nossos deputados. Quando a gente vem numa cidade, a gente convida o prefeito para vir. Eu convido o governador para participar de todos os eventos que eu faço. Eu nunca me importei de saber de que partido é o prefeito ou o governador. Eu estou aqui numa missão simplesmente institucional. Eu sou o presidente da República do prefeito do PT, do prefeito do PSDB, do prefeito do PDT, do prefeito de todo partido político, porque ele está exercendo também uma função institucional delegada pelo povo. Então, quero que vocês saibam que assim eu me comporto com todos os prefeitos em todos os lugares do Brasil. Porque muito cedo, prefeito, em 1985, nós fomos disputar as eleições em São Paulo. O Suplicy era o candidato a prefeito. E a propaganda dele era pintou a limpeza. Ele e o Carlito Maia. Pois bem, naquele tempo foi feita uma música para o PT que dizia assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, na tua e na nossa cidade que a gente começa a ser feliz. É porque é na cidade que o povo reivindica ônibus, é na cidade que o povo reivindica asfalto, é na cidade que o povo reivindica coleta de lixo, é na cidade que o povo vai atrás de médico, é tudo na cidade. Então é por isso que eu trato a cidade com respeito. Se o prefeito daqui não fosse você, não fosse do Podemos, não fosse do PT, fosse do PL, e aqui tivesse um prefeito eleito pelo povo, a gente estaria entregando a obra que estamos entregando, porque a nossa relação é com o povo da cidade. E se ele votou em alguém que não é do meu partido, eu tenho que respeitar tanto que eu respeito aquele que vota no meu partido. É por isso que ontem eu fiz uma missão, companheiros. Eu fiz uma missão que eu vou repetir para vocês aqui. Ontem, o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai, há quase 200 anos atrás. A gente não tem contencioso. Pois bem, mas nós temos política aqui no Brasil que tomaram para eles a bandeira nacional. Tomaram para eles a bandeira brasileira, a camisa da seleção brasileira. E se diziam patriotas. Presta atenção, porque isso é importante vocês entenderem. Vocês sabem por quê? Porque Tiradentes foi traído? Silvério dos Reis sabia que Tiradentes estava querendo fazer um movimento para fazer a independência, naquela época era a independência de Minas Gerais, no dia que o governador anunciasse aumento de imposto.
ele ia fazer o movimento de fazer a independência. Apareceu um cara que parecia amigo dele, chamado Silvério do Reis. E esse cara traiu Tiradentes. Por conta dessa traição, Tiradentes foi preso e foi enforcado. Por isso ele é o mais importante herói nacional, porque ele morreu em defesa da independência desse país. Agora veja que absurdo. Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional, dizendo patriota, estão agora agarrados nas botas do presidente dos Estados Unidos, pedindo para ele fazer intervenção no Brasil. Numa total falta de patriotismo. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o pai. Ou seja, trocando o Brasil pelo pai. Que patriota que é esse? Isso é pior do que Silvério do Reis. Porque Silvério do Reis, sabe, traiu Tiradentes. Mas esse cara está traindo a nação. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, ou Boulos, ou Tato. Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai, salva meu pai. Então, é uma pena. É uma pena que ainda tem a gente que não tem um pingo de caráter, um pingo de vergonha na cara, e tem um grupo de senadores e deputados que esses dias pegaram uma faixa elogiando o presidente americano. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa muito séria. O Brasil tem por hábito não gostar de briga. Eu, na minha vida inteira, possivelmente tenha feito as greves mais importantes nesse país, mas fazia greve e sentava na mesa para negociar. E negociava. Ganhava e perdia, mas negociava. O Brasil tem 201 anos de relações com os Estados Unidos. Uma relação muito respeitosa. Uma relação em que a gente preza pela qualidade da relação. Por isso, eu estranhei que o presidente norte-americano postasse uma carta para mim no portal dele, dizendo que o Brasil ia ser, sabe, taxado em 50%, e pede na carta que a gente pare de perseguir Bolsonaro imediatamente. Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com esse presidente. Eu explicaria, porque eu tenho boa relação com todo mundo. Se ele me ligasse, não. Mas ele foi induzido a acreditar numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Primeiro, o Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Isso já está provado por delação deles mesmos.
Então eu teria explicado ao presidente Trump, sabe, que ele não está sendo perseguido, ele está sendo julgado. E eu disse numa entrevista, se o presidente Trump morasse no Brasil e ele tivesse feito aqui o que ele fez no Capitólio nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Simplesmente. Porque neste país, quem manda nele é o povo brasileiro. E o povo brasileiro está esperando que se faça justiça. Se o Bolsonaro for inocente, ele vai ser livre. Agora, o que eu acho é que ele precisaria ter um pouco de respeito. Eles inventaram uma mentira contra mim. Me colocaram 580 dias na cadeia. Tinha gente que queria que eu fugisse do Brasil, que eu fosse para uma embaixada. Eu me recusei. Eu fui lá para o Paraná, porque eu queria desmentir o Moro e queria desmentir os meus acusadores do Ministério Público. E quando foram me propor um acordo para mim ir para a casa de tornozeleira, eu disse para eles, eu não troco a minha dignidade, não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar a tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é cadeia. E estou aqui, de cabeça erguida, presidente da República pela terceira vez. Então, olha, o Alckmin, além de vice-presidente da República, ele é ministro da Indústria, Comércio e Serviço. Ele é o meu negociador com os Estados Unidos. Ele. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, junto com ele. Ainda mais eu criei um comitê para discutir. Está o Rui Costa, está o ministro da Agricultura, tem mais um, e o Fernando Haddad da Fazenda. Nós já fizemos 10 reuniões com as pessoas dos Estados Unidos. Dia 16 de maio, o Alckmin, junto com Mauro Vieira, assinaram uma carta pedindo resposta do governo americano sobre as 10 reuniões que já tinham acontecido. Eu fui surpreendido com uma carta publicada no portal do presidente americano. E ele colocou 3 coisas que não dá para a gente aceitar. Primeiro, o Bolsonaro não é um problema meu, é um problema da justiça brasileira. Segundo, na carta ele diz que não aceita que a gente vá punir ou fazer regulação das empresas chamadas Big Techs. E nós vamos fazer regulação, porque eles têm que respeitar a legislação brasileira. Não pode ficar promovendo ódio entre os adolescentes, contando mentira, tentando destruir a democracia e o Estado de Direito democrático. Esse país tem lei. E mais do que lei, esse país tem um povo que tem vergonha na cara, caráter e coragem para saber se defender. A terceira coisa, que também o presidente americano foi mal informado, é que disseram para ele que os Estados Unidos têm prejuízo na relação comercial com o Brasil. Deixa eu falar uma coisa. Eles tiveram este ano, nós exportamos 40 bilhões de dólares e eles exportaram para nós 47. Significa que eles têm um superávit com relação ao Brasil. Agora, só na empresa de dados, todos os dados brasileiros sobre saúde, sobre educação, tudo está na mão de quem? Está na mão dos americanos. Nós gastamos com eles no ano passado 23 bilhões com ele. Então, se você pegar serviços e comércio, eles têm um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Então, quem deveria estar reclamando éramos nós. E nós não estamos reclamando, estamos querendo negociar. Então, ninguém pode dizer, o Lula não está negociando. Eu não só estou negociando, como estou colocando
o meu companheiro, o vice-presidente da República, que é um homem calejado, sabe, para ser um negociador. E ele, obviamente, que não fala rouco como eu, não parece bravo como eu, ele é todo gentil, sabe? Mas ele sabe que o Brasil tem razão. Então, nós estamos tranquilos, estamos discutindo, queremos ouvir de verdade o que vai acontecer, e aí nós vamos tomar nossas posições. É isso que vai acontecer. Agora, é só dizer para todo mundo, quem manda neste país é o povo brasileiro. Bem, companheiros, eu quero cumprimentar os meus ministros aqui que já falaram, mais o Márcio que não falou, o Márcio França. Eu quero cumprimentar os deputados federais que têm nos ajudado muito, Alencar Santana, o Alfredinho, Gilmar Tato, o Ribamar e o companheiro Boulos. Quero cumprimentar os deputados estaduais, Emílio, Suplicy, Paula, da bancada feminista, Enio Tato, Simão Pedro e Ediane Maria. Quero cumprimentar os companheiros convidados que estão aqui, prefeitos que estão aqui, que vieram para cá. Quero dizer para vocês, se apresentar o projeto, vão receber o PAC. E eu vou dizer para vocês, por que eu fiz o PAC? Eu vou dizer para vocês por que eu fiz o PAC. O primeiro PAC que trouxe obra para cá foi o PAC 1, que nós criamos em 2007. Por que eu criei o PAC? Porque era preciso que a gente ordenasse o governo para todo mundo saber o que tinha que fazer, porque senão você não governa, cada ministro quer fazer a sua ponte, cada ministro quer fazer a sua estrada, cada ministro quer fazer a sua obra, e não tem obra do governo, tem obra do ministro. E quando eu fiz o PAC, era para dizer o seguinte, olha, a partir do PAC não tem mais ideia nova, é cumprir o PAC. É um programa que tem começo, meio e fim. E mais importante, os governadores do Estado, todos os governadores, os que gostam de nós e os que não gostam, foram convidados e participaram. Depois fizemos o PAC de seleções, esse que estamos aqui hoje. O prefeito que não gosta, ou que não gosta, ou que gosta, também se inscreveu. Se inscreveu e o dinheiro o projeto foi aprovado, ele vai receber dinheiro, gosta o Lula dele ou não gosta. Ele vai receber porque o projeto dele tem consistência. É isso que estamos fazendo aqui. Nós estamos liberando um dinheiro, um financiamento. Hoje nós demos uma autorização. Veja, eu vou dizer o que aconteceu hoje. Eu fui visitar a favela 13 lá. Lá não teve continuidade da obra dessas coisas bonitas que foi feita aqui. Então nós fomos lá anunciar que a gente vai fazer um financiamento pela Caixa Econômica Federal para a cidade de Osasco. Eu já falei com o prefeito, sabe, que o Ministério da Cidade, junto com o prefeito, vão ficar em cima da Caixa, Inês. Vão ficar em cima da Caixa, Inês. Vão ficar em cima da Caixa para a Caixa não fazer burocracia e liberar esse dinheiro logo. E eu sei que a Inês vai ajudar, porque a Inês também nasceu no movimento de moradia. Eu conheci ela em movimento de moradia. Então, gente, é o seguinte, quando o Rui Costa fala que eu gosto dos pobres, não é porque eu sou presidente dos pobres, é que eu sou vocês na presidenta da República. Essa é a diferença. O Alckmin conhece um bairro lá em São Paulo, chamado Ponte Preta, que divide São Paulo e São Caetano. Em 1962, eu mudei para lá. Eu morava na Vila Carioca, Alckmin. Eu morava numa travessa entre Rua Vemag e a Rua Auriverde. O nome da minha casa era 1156, na frente do IBC. Lá não dava enchente dentro de casa, mas dava enchente na Presidente Wilson. E eu trabalhava lá, eu não ia trabalhar porque dava enchente. E é engraçado que a gente não ia trabalhar e o patrão descontava o dia da gente. Mas a gente não foi trabalhar porque não queria, não foi trabalhar porque a água não deixava.
Aí eu mudei para Ponte Preta, numa casa nova, cheirando a tinta nova. Nossa Senhora, que casa bonita! E Deus é tão grande que colocou vizinho com a minha casa uma morena, mineira, bonita, a Lourdes, que foi minha primeira mulher. E sabe o que aconteceu? Eu mudei em julho, naquela casinha nova, cheirosa. Em janeiro, o Rio dos Meninos encheu d'água. 1,5 metro de água dentro da minha casa. A gente acordou de noite, com um rato tentando se salvar, barata, cocô boiando dentro da casa. A gente teve que levantar, tirar minha mãe, levantar a cama. Eu não tinha nem geladeira, eu tinha. Então levantar o fogãozinho em vez de 2 bocas que a gente tinha, sabe, e passar 2 noites fora de casa, porque depois que saía a água, a gente tirava 1,5 palmo de lama. E aquele sanguessuga grudava na canela da gente, tinha que jogar cachaça morronduga, que era mais barata, para tirar o sanguessuga. Uma lesma desse tamanho no pé da gente. Quando a gente terminava a limpeza da casa, outra chuva. Era um verdadeiro martírio. E quando a gente perdia tudo, não tinha ninguém que dava nada. A prefeitura de São Caetano, me parece que o prefeito chamava Braido, dava colchão de capim. Colchão de capim. Então eu sei o que vocês passam, porque eu já vivi isso. Eu já vivi desempregado 1 ano e meio. Eu sei o que é a gente sair na rua batendo pau de casa, de fábrica em fábrica, e o cara só fala, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é de domingo ficar em volta do rabo de saia da mãe, 8 filhos, sem ter o que comer. E minha mãe nunca perdeu a calma. Ela dizia, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E a minha vida é essa. Eu não quero brigar, mas se quiser brigar comigo, eu ainda não quero brigar. Mas se continuar brigando comigo, aí vai ter. Aí vai ter. Porque é assim. Então eu vivi esse mundo todo. Eu vivi. Então, eu quando venho fazer as coisas, é porque eu sei o que passa o povo. Ninguém sabe o sofrimento. Um cara que mora num lugar como aquele lá, na favela 13, qual é o final de semana do cara? Qual é o lazer daquela família? Qual é o prazer de uma criança sair para brincar? Não tem lugar para brincar. É uma federação, tudo fedido, aquela água fedida, um monte de lixo. Sabe? Então, se a gente não cuidar disso, para que ser presidente da República? Para governar para os ricos? Aí não sou eu, escolha o outro para governar para os ricos. Aí ele fica dizendo, porque o Lula fica dizendo, nós contra ele, nós contra ele. Não tem nós contra ele, são eles contra nós. Porque o povo cumpre com a sua função. O povo levanta de manhã, vai trabalhar, às vezes pega 2 horas de ônibus, não é isso? Chega lá, trabalha, no final do mês recebe um salário merreca, que não dá para fazer tudo. O povo é pacífico, espera 2 horas no ponto de ônibus, o ônibus vem lotado, ele não consegue pegar, espera o outro, vem pendurado, ainda aparece alguém para roubar o celular dele, é pobre roubando pobre, sabe? É uma vida desgraçada. Então, o que nós estamos tentando fazer é diminuir o sofrimento desse povo. Agora mesmo vocês viram o que aconteceu. Montaram uma quadrilha para roubar aposentado. E ontem nós começamos a devolver o dinheiro que foi roubado para todos os aposentados que foram lesados nesse país. Então, quando eu vejo uma mulher vendo o seu celular e passa alguém e rouba, é um desgraçado de um pobre roubando o desgraçado de outro pobre. Agora, nós fizemos uma lei que já está em vigor. Você está acompanhando a televisão. Tem o disque telefone. O disque, eu não sei se o nome é disque telefone. Mas é celular seguro. Se você ligar comunicando que foi ter roubado, seu celular é travado na hora, quem roubou não pode utilizar. Então, o cara que comprar também vai saber que ele não vai poder vender o telefone porque ele não vai funcionar. É assim que a gente vai fazer.
Sabe, cuidar de quem está fazendo o povo sofrer tem que ser duro. E é por isso que eu faço as coisas que eu aprendi na vida. Então o que nós estamos fazendo aqui é isso. É cuidar das pessoas que mais necessitam. E se tiver mais projeto, prefeito, não se faça de rogado. Apresente. E os nossos deputados viram aqui a lista da cidade. Tem prefeito que sequer fala que tem convênio com o governo federal. Ah, meu caro, eu já vi aí, nego faz propaganda, não coloca nem o nosso nome, sabe, letra minúscula. Tem governador que a gente dá bilhões e bilhões. Quando você vai lá, não tem sequer uma marca do governo federal. Olha, eu não quero que ninguém faça propaganda de mim. Eu quero que as pessoas apenas sejam respeitosas com a verdade e digam da onde é que vem o dinheiro. Então, companheiro, agora, outro dia eu fui criticado porque eu dou aumento para o salário mínimo. Sabe? Ficou 7 anos sem aumentar o salário mínimo. Aí eu votei, já 2 anos que eu aumento o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Os outros só faziam a reposição inflacionária. O PIB, quando você vê na televisão, PIB significa Produto Interno Bruto. Quando você vê na televisão, o PIB cresceu 1%, o PIB cresceu 2%, é a quantidade de riqueza produzida pelo país que cresceu tanto. Olha, se tem crescimento da produtividade, se tem crescimento do país, quem é que trabalha? Quem é que mete a mão na massa para esse país crescer? É o povo trabalhador. Então é justo que ele tenha direito a receber o aumento do PIB. Se foi ele que produziu, ele tem direito de receber. Então, companheiros, nós vamos continuar dando o aumento do salário mínimo. Nós vamos continuar aumentando a merenda escolar. Nós vamos continuar fazendo aquilo que é preciso fazer. Porque o meu sonho é que a gente transforme esse país num país de pessoas com padrão de classe média, gente. O que nós queremos da vida? Tem um tipo de gente que acha que nós gostamos de coisa ruim. Ah, pobre precisa ganhar pouco, porque ele se veste mal, ele come mal, ele não vai de manhã na feira, ele vai só na xepa pegar aquilo que está amassado, porque a gente tem o hábito de ir na feira e a gente vai apertando tudo, até ovo a gente aperta assim. Ou seja, aquele que vai comprar por último, compra tudo amassado. Eles acham que nós gostamos disso. É importante a gente dizer, olha, nós gostamos de se vestir bem, nós gostamos de morar bem, nós queremos passear bem, nós queremos ter acesso à cultura, nós queremos ser doutor em alguma coisa, nós queremos estudar, nós queremos comer o que a gente tiver vontade de comer, e a gente não gosta de coisa de segunda categoria, não. Se a gente puder, é só coisa de primeira. Ô, gente, não sei como é que é a vida de vocês, mas eu lembro da minha mãe, Alckmin. Minha mãe comprava 1 quilo de bife, normalmente carne de segunda, que tiver mais gordura, mais sebo do que carne. Eu lembro que naquele tempo tinha um martelinho. A minha mãe pegava o bifinho desse tamanho, ela batia tanto que aquele martelinho, o bicho crescia. Ficava fininho e crescia assim. Dava a impressão que era grande, mas era o mesmo bifinho pequeno. Ficava tão fino que a gente quase não enxergava o bife. Então a gente gostaria de comer filé mesmo. Sabe? A gente quer comer coisa boa. Sabe? Então eu preciso parar com essa ideia. Sabe? Que eles falam, os ricos são tão sabidos, que eles inventaram o seguinte: o pobre fala assim, aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar, porque ele já é rico. Olha, ele só é rico porque já roubou. E aí, o pobre fica com preconceito contra o pobre.
Não é uma coisa... Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Se a gente não tiver consciência, eu vou terminar dizendo para vocês, se a gente não tiver consciência, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses meninos que estão aqui, esses deputados, eles são verdadeiros heróis. Porque se juntar todos os partidos de esquerda, nós chegamos a 130 deputados. O PT, que é o maior partido, de 513, elegeu apenas 70. Ou seja, PCdoB, PSOL, PSB, tudo, chegamos a 130 contra 513. A minha pergunta é o seguinte, o que leva uma pessoa, sabe, que mora na periferia, votar num cara rico? O que leva? Ora, porque quando a gente vota num cara rico, significa que a gente está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Vocês acham que a raposa vai tomar conta do galinheiro? Olha, deixa... Ô, gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer 80 anos dia 27 de outubro. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Nesses meus 80 anos, eu nunca briguei com ninguém. Eu fui candidato muitas vezes, nunca xinguei ninguém, nunca desrespeitei ninguém. O Alckmin é prova disso, que foi meu adversário. Nunca. Porque eu aprendi com a minha mãe analfabeta que respeito é bom. A gente gosta de dar, a gente gosta de receber. Mas eu quero falar, se teve aqui presente um provocador, nas coisas que eu fizer, provocador não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Tem a menor chance. Porque nós não aceitamos provocação e não fazemos o jogo rasteiro dos adversários. Nós estamos aqui fazendo política. E vou dizer para vocês uma coisa. Eu sei que um dia eu não vou existir mais. Mas eu tenho 80 anos e eu digo para todo mundo, eu estou com a minha saúde e meu vigor físico melhor do que quando eu tinha 60. E eu vou dizer o que motiva. O que me motiva, na verdade, é que eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. E a minha casa, ela não vai parar de existir enquanto tiver uma pessoa passando fome nesse país. Então, quem tem uma causa não envelhece. Eu levanto todo dia, todo santo dia, com a mesma disposição. Com a mesma disposição. E eu falo para Deus, ó Deus, eu não quero, fica aí. Leva o outro, deixa eu aqui, pô. Eu gosto. Então, eu tô aqui. Eu estou pensando que é o seguinte. Outro dia eu vi assim, os cientistas dizer que quem tem 20 anos, quem vai viver 120 anos, já nasceu. Por que não pode ser eu? Se vocês fizerem uma figazinha, pode até ser eu, gente. Mas, gente, olha, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte. Aqui tem movimento que entregou carta pedindo casa. Eu já passei a carta para esse companheiro aqui. Eu queria dizer para vocês, não tenham medo de reivindicar. Porque a chance que vocês têm de reivindicar é no meu governo. Porque no governo passado, se vocês fossem para a rua, era porrada em vocês. Vocês sabem disso. E no meu caso, você pode falar. Só não pode me xingar porque a dona Lidu não vai gostar. Mas é o seguinte, quero dizer para vocês uma coisa. A única coisa que eu prometo para vocês, olhando na cara. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde e disposição,
essa gente que governou esse país não volta mais para governar esse país. Não volta mais. Porque esse país merece uma chance. Esse país merece uma chance. E nós vamos ter. E, João Paulo, você trata de voltar para a política. Para de ganhar dinheiro como advogado em Brasília, porra. Para de ganhar dinheiro em Brasília. Vem para a porta de fábrica fazer comício, porra. Porque é o seguinte, agora sim, agora me joga essa bandeira aqui. Vem cá, Alckmin, vem cá, Rui. Agora quem está segurando essa bandeira são os verdadeiros donos desse país, o povo brasileiro. É isso. Muito bem, gente. Ó, eu vou contar mais uma pequena história para vocês. Em dezembro de 2002, eu já estava eleito presidente da República. O presidente dos Estados Unidos era o presidente Bush, do mesmo partido do presidente Trump. E o Bush me convidou para ir a Washington. Eu fui a Washington. Cheguei lá, o Bush falou 40 minutos sobre a guerra do Iraque, sobre o Saddam Hussein. E depois o Bush falou, ô Lula, eu gostaria, ele não me chamou de novo, presidente, eu gostaria que o Brasil participasse com os Estados Unidos da guerra do Iraque. Porque se o Brasil participar, quando a gente for reconstruir, as empresas brasileiras podem participar. Eu falei, presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não conheço Saddam Hussein. Nunca me fez nada. O Iraque está a 14 mil quilômetros de distância do Brasil. O senhor está me chamando para uma guerra, para destruir, para depois refazer. Por que destruir? Por que já não deixa do jeito que está lá? Fica mais barato para todo mundo. E depois eu tenho um inimigo, que não é o Saddam Hussein. O meu inimigo é a fome. 54 milhões de brasileiros estavam passando fome. E eu vou fazer a guerra contra a fome. E em 2012, esse país acabou com a fome. Aí eu fiquei fora 15 anos. Quando eu voltei, tinha 33 milhões de brasileiros passando fome. E vou dizer na frente de vocês, nós vamos acabar com a fome nesse país outra vez. Não é possível. Não é possível. Então, eu queria dizer para o presidente Trump, ó, se você fizer barulho, o Trump não vai ouvir. Fica quieto aqui. Eu queria dizer para o Trump, ó Trump, esse moço aqui, Geraldo Alckmin, é o meu vice-presidente. É o cara mais calmo que eu conheço na vida. Negociador, 16 anos governador de São Paulo, mas não sei quantos anos vice-prefeito de Pindamonhangaba, deputado federal constituído, ou seja, esse cara é exímio negociador, não levanta a voz e não manda carta, ele só quer conversar. Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar, Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar assim do jeito que está. É isso. Mas é preciso conversar. E está aqui o meu conversador número 1. Tá? Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele. Então, é o seguinte, gente.
Este país aqui é um país do bem. Este país é um país de um povo generoso. Então, eu quero que o Trump nos trate com a delicadeza e o respeito que eu trato os Estados Unidos e o povo americano. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser. Está encerrada essa cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República. Aí nós acompanhamos direto de Osasco, em São Paulo, a cerimônia de anúncio de investimentos do governo federal pelo novo PAC Seleções Periferia Viva. Ao todo, 49 comunidades periféricas de todo o país foram selecionadas com projetos em 32